começar por um vídeo, vamos apresentar Assim para os seja. telespectadores lá em casa ouvirem um bocadinho acerca de si e daquilo que você escreve. Pode ser? Tá bom, pode Fica ser. aqui, pode ser, podemos avançar. Começar por isso. Então vamos lá. Vamos avançar então com o primeiro vídeo já aqui do nosso segundo convidado. Até já. Desenhei-me em versos e pintei-me numa variedade colorida. Tonalidades abstratas, concretas, outras sentidas ou vividas. Mas nunca me pintei poeta. Apenas a poesia foi depositária de confidências íntimas que nasceram em tantos instantes poéticos. Apenas a poesia foi o berço de tantos momentos, como se fosse esteio de um agora sentido. E somente isso. Inventei-me neste estado de estar só. Ou talvez a realidade nua que se esconde na ligação adulta e me faz ser um desprovido de mim. Ora, então ficámos aqui com o primeiro vídeo, sim, porque o nosso convidado enviou-nos mais do que um vídeo, muito bem. E ficámos aqui com o primeiro vídeo já do nosso segundo convidado, Luís Ochoa, ele que é escritor, onde teve a oportunidade de ouvir um pouco do seu sentimento. Ora, muito bem. Luís, aqui neste vídeo é tudo falado com muito sentimento. Eu queria lhe fazer uma pergunta que é: como é que surgiu a escrita na sua vida? Olha, a escrita acontece porque as coisas têm de acontecer na nossa vida, não é? Nunca pensei ser escritor e já escrevo há muitos anos, mas isso também não significa que eu algum dia pensasse em vir publicar as coisas. Eu costumo dizer que a escrita é também uma maneira de existir. É uma maneira de estar sozinho. É um momento de encontro connosco, é um olhar para dentro. E como outros utilizam outras artes para comunicar, a escrita também é uma comunicação, não é? E tudo foi acontecendo aos poucos, e eu acredito que se aconteceu é porque tinha de acontecer. Não há assim uma razão que eu consiga dar assim uma resposta porque é que eu escrevo, sei porque é que escrevo, mas não sei porque é que publiquei. E o escrever é uma maneira de eu estar, é uma maneira de eu existir, é uma maneira de eu conviver comigo e é uma maneira de eu fazer arte também. Muito bem. O Luís vem de terras africanas. Sim, nasci no Ambo, antiga Nova Lisboa. Sim, sim. Foi lá que comecei a dar os meus primeiros passos. Ainda tenho vagas recordações, vindo lá com 5 anos, mais ou menos. E pronto, e depois radiquei-me em Trás-os-Montes, terra dos meus pais. E pronto, e depois fui andando de um lado para o outro, até por causa da minha profissão. Sim, é professor. Sou professor de português. Bem. Professor de português. Atenção, meninos, professor de português. Pois a imagem do professor já não é aquela imagem que tínhamos no nosso tempo, quando éramos estudantes, não é? Mas ainda é um bocadinho, porque eu tenho uma filha teenager, não é? Que eu tenho que dizer que ela é teenager, não é? E pronto, há ali um ou outro professor que aquilo, pronto, ainda é aquela imagem que nós tínhamos e pronto. Mas isso é bom ou é mau? No caso dela não foi muito agradável. Pronto, assim. Mas pode ser bom. Não, mas a maior parte é, porque ela adora a escola, aliás, ela é uma... Não é por ser minha filha, mas ela é uma excelente aluna. Da exigência e do rigor e do respeito, isso até pode ser bom. Sim, mas às vezes, pronto. Isto estava aqui outra conversa. Sim, seria outra conversa, obviamente. Muito bem. Então, o Luís é professor de profissão, de português, ainda exerce?
Exerço. A profissão, muito Sim. bem. Então, e depois, como estava a contar, surgiu-lhe aqui o gosto pela escrita. Isto foi mais ou menos há quanto tempo? Não, a escrita já me acompanha desde jovem, desde os meus 17 anos. Eu fui escrevendo, Foi guardando na gaveta. Fui guardando na gaveta, muitos papéis se perderam. E pronto, depois surgiu um momento em que alguém nos empurra para a publicação. Sim, e assim aconteceu. Porque o Luís tem estes 2 livros que eu tenho aqui, que eu vou passar a mostrar. Tem apenas estes 2 livros ainda editados, não é? Sim. Daí estar a dizer que com 17 aninhos já escrevia, então ficou mesmo muita coisa na gaveta. Luís. Há muita coisa. E não tem pena de ter pegado nessas folhas, nessa escrita e ter publicado? Inclusive, o livro em versões tem poemas dessa altura, alguns escolhidos, reformulados, porque nós também vamos evoluindo, não é? Claro. E vamos também ganhando ferramentas de escrita, e muitos dos poemas que vêm no livro em versões são dessa época, assim, 17, 18 anos. Muito bem. Está aqui, eu tenho aqui uma anotação, mas melhor do que a anotação, Luís, qual foi o primeiro a ser... Foi em versões. Foi em versões, que foi em 2000 e... Penso que 2017. 17, sim, pronto, é 2017. essa. E este foi de agora? E este é atual, foi agora dia 25 de maio, que foi o lançamento em Lisboa. Bem. E são ambos de poesia? Poesia, ambos de poesia. Muito bem. E o Luís inspira-se só para a poesia ou tem assim a sua mente assim aberta para se aventurar num romance, escrita, por exemplo, para crianças? Não, escrita para crianças, não. Não está inclinado para aí. Não tenho muito essa inclinação e aprecio muito quem tem essa inspiração, porque penso que não é fácil escrever para crianças. Eu escrevo poesia, como também já escrevi tenho um romance escrito há mais de um ano, que ainda não foi publicado. Em princípio, no final deste ano, poderá ser publicado, vamos ver. Mas esse romance tem uma grande tonalidade lírica, desde o princípio ao fim. Eu penso que não consigo fugir desta vertente poética da escrita, desta melodia que o texto poético exige obrigatoriamente. Muito bem. Mas ainda é um livro que ainda está a levar alguns retoques? Não, esse livro já existe. Concorri ao Prémio Leia com ele e está guardadinho para ser publicado. Mas, entretanto, tem só esse ou já está a preparar outros? Conte-nos tudo, Luís. Nós aqui queremos saber tudo. Sim, eu vou escrevendo, depois também há muitos textos que eu não acho que tenham uma qualidade que permita sair para o grande público, e esses vão ficando. Quando eu acho que realmente tem alguma qualidade literária e alguma maturidade literária e que também tenho algum benefício para o público, aí sim, eu publico. Portanto, eu não publico tudo aquilo que escrevo. Perguntava-me, só tenho 2 livros publicados? Sim, só tenho 2 livros publicados. Se calhar teria matéria para publicar uns 10 livros, mas penso que nós também não devemos publicar só por publicar. Devemos publicar quando achamos que existe realmente valor literário e, principalmente, quando achamos que existe utilidade para o outro. Não é? Porque escrever é também uma missão. Estamos a entregar ao outro algo que é nosso e que possa trazer benefícios para o outro. E eu vejo a poesia neste espírito de missão também. A poesia ou toda a literatura, de qualquer tipologia textual, qualquer género literário, qualquer modo literário. Muito bem. O Luís, no que é que se inspira para começar a escrever e até mesmo para continuar a escrita? Nas circunstâncias da vida. Como eu dizia há pouco, escrever é um encontro connosco, não é? É uma reflexão. E, portanto, são as circunstâncias da vida que nos vão proporcionando alguma sensibilidade e nos permitem escrever. Portanto, o momento de inspiração acontece quando menos esperamos. Portanto, eu nunca me sentei para escrever um poema ou para escrever um texto. Nunca me sentei. Porque isso já implica sermos obrigados a... E quando somos obrigados a inspiração não existe. Muitas vezes os momentos de inspiração acontecem, olha, quando vou na rua,
Já tive lembro-me recentemente que eu vinha a descer a Alameda e veio assim um momento de inspiração. Pego no meu telemóvel e começo a gravar. E chego a casa e escrevo, dando-lhe um toque poético e literário. Portanto, os momentos de inspiração vão acontecendo quando a gente menos espera, quando vou conduzir, mas principalmente quando ouço música. Eu penso que a música é fundamental para abrir este caminho para a inspiração. Muito bem. É algo em comum, porque nós temos tido vários escritores e quando nós colocamos esta questão, no que é que se inspiram, e todos eles dão a mesma resposta. Que não sabia. Vão na vida, vão na sua vidinha, não é? E algo que surge, apontam logo, uns com uma caneta, um papel, Exato. outros com o telemóvel que registam. É engraçado como, pronto, os escritores têm este ponto em comum, porque não são pessoas que se sentam, fico agora aqui à espera da inspiração, não. Exatamente. Tudo o que os rodeia serve para inspirar, porque há um ponto ou outro que os marca e dali surge uma ideia, As algo para transmitir. circunstâncias da vida também são sempre um ponto de partida, não é? Portanto, tudo o que nós escrevemos, há sempre embora exista toda esta ficcionalidade à volta do texto, mas existe um ponto de partida. E esse ponto de partida é sempre uma vivência real ou imaginada, não é? Portanto, porque eu não sou defensor de que um poema é a expressão pura da alma. Eu penso que um poema nunca é uma expressão pura da alma, não é? Eu penso que um poema é um produto intelectual. Não é? Pode haver algo que surja da alma, mas a emoção nunca passa diretamente para a obra. Passa sempre pelo crivo da razão. Portanto, nós quando estamos a escrever, por mais realismo que a vivência tenha, no ato, no instante de escrita, nós estamos a intelectualizar esses sentimentos, estamos a racionalizar esses sentimentos. Por isso é que o próprio Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor e é visto nesta perspectiva, não na perspectiva de o poeta ser um mentiroso ou de faltar à verdade, sim, claro, mas na perspectiva de que o poeta, quando escreve, está a racionalizar emoções. Portanto, a construção do poema implica toda esta dialética do sentir e do pensar, da sinceridade e do fingimento. Portanto, e aqui se cria toda uma ficcionalidade também. Muito bem. Já pensou alguma vez em escrever um livro acerca da sua história de vida, por exemplo? Cada texto é uma parte da nossa vida, cada texto é uma parte da nossa história. Nós não podemos fugir da nossa história. Nós somos condicionados por todo o nosso passado, não é? Ainda o próprio Álvaro de Campos, na segunda fase, em que diz que, quando ele fala da tecnologia, na O Triunfal, ele diz que toda esta tecnologia do presente existe Platão, existe o Ésquilo. Portanto, todo o passado faz parte deste momento presente. Portanto, as nossas vivências ao longo da vida vão criando em nós algo que nos permita futuramente escrever. Portanto, cada texto é um bocado da nossa vida. Há sempre aí algo biográfico, autobiográfico, melhor dizendo.